Eu vou chamar mais um integrante para essa nossa conversa para falar ainda mais dessa questão política, que é o nosso cientista político, o Magno Cal, que já está aqui com a gente. Magno, muito bom dia. Para te chamar, eu vou ler uma matéria do nosso colunista, o Igor Gadelha, que traz o seguinte: ministros de Lula veem potencial explosivo em menções a Toffoli no celular de Vorcaro. Para ministros do presidente Lula, o Dias Toffoli tende a abrir mão da relatoria do caso Master após a PF achar menções ao ministro no celular de Vorcaro. Aqui a carinho do ministro Dias Toffoli, para você se lembrar dele. Ministros do governo Lula reagiram nos bastidores à revelação de que a Polícia Federal encontrou menções ao ministro do STF, Dias Toffoli, no aparelho celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lá apreendido em 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. A avaliação de ao menos 2 influentes auxiliares de Lula é de que o material tem potencial explosivo. É TNT puro, aspas das pessoas que o Igor ouviu. E quem disse isso foi um ministro, sob reserva, em referência ao explosivo militar sólido, que mais estável, e seguro que a nitroglicerina. Apesar da avaliação, aliados de Lula dizem não estarem surpresos com as menções encontradas pela PF. Vou ler de novo essa parte. Apesar da avaliação de ser totalmente explosivo, ser TNT puro, aliados de Lula dizem não estarem surpresos com as menções encontradas pela PF. Eles afirmam que já esperavam algo nesse sentido após reportagens revelarem as relações do Toffoli com o Vorcaro. E aí, para ler mais um pouquinho da matéria do Igor Gadelha, a aposta do governo Lula é de que, após a descoberta das menções, Toffoli deveria, no mínimo, declarar-se suspeito e abrir mão da relatoria do caso Master. O ministro vem sendo pressionado a fazer isso há semanas, mas resiste. Conforme revelado pelo portal UOL e confirmado pela coluna, o material encontrado foi entregue pessoalmente pelo diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, ao presidente do Supremo, Edson Fachin, em reunião lá na segunda-feira. A gente tem informação e acesso a isso tudo ontem, a partir de quarta-feira, mas o ministro, presidente do STF, Edson Fachin, recebeu esse material encontrado em aparelhos eletrônicos do Daniel Vorcaro, mencionando o ministro relator lá no Supremo. Ele foi pessoalmente, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi pessoalmente entregar isso tudo ao ministro Edson Fachin, que vem analisando e já pediu a manifestação do Toffoli, que continua com a mesma versão de que nada de demais vai ser encontrado. Com base nesse material, a PF, portanto, pediu a suspeição do Toffoli, conforme revelou o Metrópolis na coluna Manuela Alcântara. Ao receber o documento, o Fachin mandou para o Toffoli responder dentro do processo que tramita em sigilo. E aí vem em nota, parte da nota do gabinete do ministro Toffoli, afirmando que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Abre aspas, juridicamente a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte do processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da corte, fecha aspas, e a matéria do Igor Gadelha segue. Então, agora eu volto com o Magno Cal para comentar essas informações de que, Magno, ministros do presidente Lula não só acham que esse material encontrado tem potencial explosivo, como não se sentiram surpresos com essas mensagens de menção do Daniel Vorcaro ao ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master lá no Supremo, o Dias Toffoli. Bom dia de novo. Bom dia, Natália. Bom dia, Felipe. É muito difícil ficarmos surpresos com novas informações. Nesse caso do Banco Master, nos últimos mês e meio, nos últimos 2 meses, a cada dia parece que novas informações aparecem. Os ministros do governo devem esperar novas informações, a oposição também deve esperar novas informações, e acho que isso explica alguns dos comportamentos que a gente tem visto. Primeiro, a antecipação do presidente Lula já há algumas semanas em dizer, olha, quem tem alguma coisa a ver com isso, que se defenda, o governo não tem nada a ver com isso, o problema é de vocês, o que, na minha visão, antecipava que o presidente Lula
antevia que haveria outros desenrolares que poderiam até mesmo chegar na política, que poderiam encrencar mais o ministro Toffoli. Naquela ocasião, eu sentia que Lula sabia um pouco mais do que nós sabíamos, ou, com o seu tino político, antecipava que essa questão poderia se espalhar para outros pontos. E outra questão que também deixa clara uma certa antecipação do desenrolar do Banco Master, enrolando ainda mais pessoas ligadas ao poder em Brasília, é o relativo silêncio dos políticos em relação a esse caso. Há algumas semanas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que estávamos diante do maior caso de fraude bancária da história do Brasil. Nós estamos entrando num ano eleitoral. A direita brasileira passou os últimos 4, 6 anos se degladiando contra o STF, e o STF jamais esteve tão enrolado, tão exposto quanto está nesse momento. Mesmo assim, há um certo silêncio, há uma cautela que a gente não está acostumado a ver por causa no campo da política, ou pelo menos nos últimos anos nós não nos acostumamos a ver. Eu acho que todos esses indicadores apontam numa única direção, que, a exemplo do que se diz na CPI, o caso sobre CPIs, esse caso Master, a gente viu como começou, mas que nesse momento ninguém tem muita certeza de como ele pode acabar. Aqueles que estão envolvidos podem acabar muito mais envolvidos do que nós antecipávamos, e aqueles que ainda não apareceram nessa investigação podem acabar fazendo parte dela numa próxima reportagem, já que a imprensa, junto com a Polícia Federal, tem tido um papel muito importante no esclarecimento dos fatos. É isso, né, Felipe? A Polícia Federal parece só estar começando, né? Vale lembrar que esses aparelhos celulares e outros eletrônicos do Daniel Porcaro foram pegos lá na primeira fase da Operação Compliance Zero, ou seja, a PF ainda está levantando provas do que foi recolhido na primeira fase, que tinha um foco no Daniel Porcaro. Já na segunda fase, já tem o foco nesse entorno dele, diversos aparelhos celulares também foram pegos, então a gente vai continuar recebendo diversas novidades a partir da continuação dessa investigação. E para continuar contigo, Felipe, queria pegar aqui o que o Magno levantou